OAB Ceará institui o ano Clóvis Bevilacqua. Subseção de Quixadá empossa nova diretoria e conselho. Diretoria da OAB Amazonas visita a seccional cearense. OAB Ceará lança 15ª Marcha contra a Corrupção e pela Vida. Presidente Marcelo Mota recebe visita do Procurador-Geral de Justiça Plácido Rios. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no programa OAB na TV Mundo Jurídico. Na primeira semana de trabalho à frente da OAB Ceará, o presidente Marcelo Mota recebeu a visita do Procurador-Geral de Justiça recém-empossado, Plácido Rios. Acompanhe. O recém-empossado Procurador-Geral de Justiça, Plácido Rios, esteve na OAB Ceará ao lado do secretário-geral da Procuradoria, Halley de Carvalho Filho, e do advogado José Maria Rios. Na oportunidade, o procurador destacou a relevância do Ministério Público para a sociedade e disse que as duas instituições irão trabalhar em parceria em prol da justiça e da cidadania. Para nós é muito gratificante, fizemos questão de estar aqui na OAB, uma das instituições mais caras ao Estado Democrático de Direito do Brasil, e temos realmente um grande interesse em alinharmos as nossas ações, dentro do sistema de justiça, para termos uma justiça mais eficaz, mais ágil e bem mais acessível ao povo cearense. Então temos certeza que essa parceria que já temos e que estamos estreitando hoje com a OAB, ela vai gerar bons frutos para a sociedade cearense. O presidente da OAB Ceará, Marcelo Mota, também falou a respeito da parceria entre as duas instituições. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o novo Procurador-Geral de Justiça, o promotor Plácido Rios, que vem enobrecendo a carreira do Ministério Público. E, assim, enquanto ordem, é muito salutar que tenhamos essa parceria, uma parceria que é muito importante para a sociedade de uma maneira geral, porque nós temos missões institucionais que são comuns. Nós, enquanto advogados, velamos aqui pelo bem cumprimento das leis, da Constituição Federal e, acima de tudo, disseminando a cidadania. E o Ministério Público, que tem também essa missão tão importante de salvaguardar os direitos coletivos, e nós, na verdade, firmamos uma parceria, e tenho certeza que é uma parceria venturosa, entre o OAB e o Ministério Público. O presidente da OAB Ceará, Marcelo Mota, participou da solenidade de posse do Procurador-Geral de Justiça do Ceará, Plácido Rios, na Procuradoria-Geral de Justiça do Estado. Confira. O presidente Marcelo Mota ressaltou a importância do Ministério Público para a sociedade e disse que a Ordem Cearense vai atuar de mãos dadas com a instituição, de modo a firmar grandes parcerias em prol da justiça e da cidadania. O nome do promotor Plácido Rios foi referendado pelo governador Camilo Santana no dia 21 de dezembro, após ter ficado em primeiro lugar na lista tríplice da eleição realizada pela instituição no dia 4 de dezembro, quando obteve 283 votos. No discurso de posse, Plácido Rios destacou a importância da atuação do Ministério Público no combate à corrupção. Ao dizer que a instituição deve adotar medidas focadas no combate à criminalidade, Plácido Rios prometeu fortalecer os órgãos de inteligência da instituição, como o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e a Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública, além dos diversos órgãos de execução que atuam nesta área. Ressaltou que para vencer a criminalidade é preciso que as demais instituições que compõem o sistema de justiça estejam aliadas e fortalecidas. O presidente da OAB Amazonas, Marco Aurélio Choi, visitou a seccional cearense. Para estreitar laços e trocar experiências exitosas, o presidente da OAB Amazonas, Marco Aurélio Choi, esteve na sede da OAB Ceará para uma reunião com o presidente Marcelo Mota e a vice-presidente Roberta Vasques. Durante a visita, os gestores destacaram a importância da troca de experiências e intercâmbio de iniciativas inovadoras. Bem, é extremamente importante essa troca de experiências entre os presidentes de seccionais. Aqui tive o privilégio de receber o colega Marco Choi, presidente do Amazonas, na qual tivemos a oportunidade de demonstrar o nosso processo eletrônico esse que já instalamos desde abril do ano de 2010, que vem a facilitar
e, na verdade, trazer uma economia financeira muito grande para a Ordem. Também aqui apresentamos a nossa tesouraria essa que eu tenho muito orgulho de falar, porque no triênio passado exerci esse cargo de tesoureiro. Mostramos os nossos procedimentos internos, as facilidades do pagamento em cartão de crédito, no site, enfim. Nós tivemos aqui a visita do colega e, na verdade, engrandecendo esse nosso sistema OAB. Na realidade, o objetivo inicialmente é congratular o presidente Marcelo e, ao mesmo tempo, também trazer as boas experiências, né, da OAB do Ceará para o estado do Amazonas. A ideia das grandes realizações feitas aqui pela OAB do Ceará, suas rotinas administrativas, incorporar essas boas práticas no estado do Amazonas e assim contribuir para o fortalecimento da advocacia nacional. A Lei 13.228 de 2015, que já está em vigor, duplica a pena para o caso dos crimes de estelionato cometidos contra idosos. E para falar um pouco sobre esta nova lei e sobre vários aspectos do direito penal, nós conversamos agora com o mestre em Direito e professor universitário, Dr. Leandro Vasques. Dr. Leandro, é um prazer ter aqui em nosso estúdio. Privilégio meu, Velt. Uma honra sempre voltar aqui ao OAB na TV. Inicialmente, eu gostaria que o senhor fizesse aqui um resgate histórico de como surgiu o estelionato, o crime de estelionato. Bem, na verdade, a gênese, né, o nomen iuris, que é a nomenclatura do crime de estelionato, nasce da raiz estélios, né, somada a natus. Estélios significa nada mais do que aquele réptil, né, que para a nossa realidade da fauna brasileira seria o camaleão, que se vale do mimetismo, né, para atingir a sua presa. Claro. Então, é aquele animal que se vale de artifícios, né, para alcançar o seu objetivo, que é abocanhar, né, obviamente, sua presa. E o estelionato, portanto, seria aquele crime de fraude, onde alguém busca obter uma vantagem ilícita em prejuízo de alguém, se valendo justamente de alguma ardilosidade, né, de algum estratagema, de alguma manobra, e induzindo essa pessoa a erro, a vítima a erro, para obter, portanto, essa vantagem pecuniária. E o crime de estelionato ele já figura na nossa legislação há vários e vários anos, né? E assim como em outras legislações internacionais. Portanto, é um crime bastante combatido, né, internacionalmente e no Estado brasileiro também, né? Doutor Leandro, na sua opinião, por que o governo decidiu fazer essa mudança na lei? Olha, Velt, na verdade, acredito que isso seja um reflexo da realidade, não é? Na década de 40, quando surge o Código Penal, ali a expectativa de vida do brasileiro, né, era um pouco mais de 50 anos, né? Hoje, né, em 2015, a expectativa de vida nacional, ela já ultrapassou os 70, né, se avizinhando os 74 anos de idade. Então, é inescondível que a população brasileira ela tem envelhecido, né? Isso tem gerado, inclusive, um impacto até na própria Previdência Social e outros aspectos que dizem respeito à estrutura estatal. Mas é indisfarçável que, com o envelhecimento da população, se verificou estatisticamente que o cidadão idoso, ele é mais da metade das vítimas do crime de estelionato. Isso dados verificados em várias unidades federativas. Estados como Rio de Janeiro, como Goiás, por exemplo, mais da metade da população que é vítima do crime de estelionato são pessoas idosas. E acredito eu que essa lei veio, e apesar de eu ser resistente a mudanças na legislação penal, mas essa lei, de fato, ela vem dar um melhor contorno, né, e duplicar a pena, trazendo, portanto, algum rigorismo, né, diferenciado para os crimes cometidos contra os idosos, que, lamentavelmente, muitas das vezes, são praticados até por próprios membros da família, né, que se valem, né, da vulnerabilidade da pessoa idosa. Doutor Leandro, esta alteração na legislação, ela se harmoniza com o Estatuto do Idoso? Sim. Há alguns segmentos doutrinários que têm se esgrimado, alegando que este crime seria, essa nova lei, seria o mais do mesmo, ou seja, não teria trazido maiores novidades, até porque já existia, né, em vigor também, e permanece em vigor, né, no Código Penal, o agravamento de pena previsto no artigo 61, inciso 2, a linha H, que prevê que sempre são circunstâncias que sempre agravam a pena quando o crime praticado contra a pessoa idosa. Só que essa lei, a 13.228, de 2015, ela vem criar um novo tipo penal, um novo delito, né, que é, portanto, você obter uma vantagem ilícita em prejuízo de um idoso, né, se valendo, obviamente, de algum artifício ou ardilosidade. Isso representa um novo delito, cuja pena é de 2 a 10 anos de reclusão. O senhor acredita que o rigorismo das normas penais ajuda a reduzir a criminalidade? Olha, na verdade, nós temos uma experiência, né, no Brasil, né, bastante concreta, que foi a edição da Lei dos Crimes Hediondos,
8.072 de 1990. Isso, 90, que completou 35 anos. Né? Então, depois de mais de 3 décadas, nós verificamos que a legislação brasileira ela tem sofrido um embrutecimento. Né? Cada vez normas mais severas, mais rigorosas, e isso tem gerado, na verdade, um represamento humano nas unidades prisionais. O Brasil hoje tem a 3ª população carcerária do mundo, com mais de 700 mil presos no nosso país, um sistema prisional que não resgata a unidade humana, portanto, geradora de um ciclo vicioso da violência, e desde a década de 90 nós temos testemunhado, né, realmente o embrutecimento da legislação penal brasileira, e isso não tem reduzido a criminalidade. Então, é preciso que o telespectador compreenda que não é simplesmente a publicação no Diário Oficial de uma nova lei que vai ter o condão de modificar a realidade que nós estamos inseridos. Isso, na verdade, precisaria de um grande esforço estatal para reformular vários aspectos da estrutura, né, das polícias, da magistratura, do Ministério Público, para que nós pudéssemos vislumbrar realmente um cenário menos dantesco e apocalíptico como nós temos hoje. Doutor Leandro, o que se discute ora no país é a unificação das polícias, a polícia militar e a polícia civil. Fala-se, inclusive, em acabar com a polícia militar e a polícia seria una e iria fazer todo o ciclo completo. Ou seja, ia fazer o papel opressivo, ostensivo e investigativo. O senhor acha que este é o caminho correto? Gostaria que o senhor respondesse logo após um breve intervalo. Voltamos a entrevistar o advogado criminalista e mestre em Direito, Leandro Vasques. Então, Leandro, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre a possibilidade de se unificar a polícia. Acabar com a polícia militar, criando-se uma única polícia que teria o papel de fazer o chamado ciclo completo, de fazer a polícia opressiva, investigativa, ou seja, todo o ciclo. Você acha que este é o caminho? Olha, eu acredito, Evaldo, que nós temos que respeitar o aspecto cultural, né? Cada país tem sua filosofia, sua silhueta, suas características. Então, nos Estados Unidos, nós temos a CIA, né, que é a Polícia Federal Americana, digamos assim, e as polícias de rua, os xerifes, né, dos condados, enfim. Na Inglaterra, nós temos a Scotland Yard, a polícia especializada, que não se confunde com a outra polícia ostensiva de rua. Né? Na Rússia, nós temos a KGB e aí vai. Então, eu acredito que, culturalmente, né, no nosso país, por mais que haja uma cultura de desmilitarização, eu acredito que não haveria como confundir, né, a natureza da polícia judiciária da polícia militar, que seria a polícia ostensiva. Não é? Eu acredito que há, né, um componente de conteúdo histórico, cultural, que dificulta essa unificação totalmente. E há uma resistência muito grande, muito embora existam vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional com essa intenção. Né? Eu acredito que há a possibilidade, sim, de haver uma unidade, mas sem haver uma confusividade, ou seja, unir sem confundir e preservar a estrutura histórica de cada uma dessas polícias. Como é que o senhor avalia a estrutura da polícia no Brasil? O senhor acha que ela é deficitária? Totalmente deficitária, né? Infelizmente, olha, dados do Conselho Nacional do Ministério Público, né, no estado de São Paulo, 92% dos homicídios possuem autoria desconhecida. Então, somente 8% dos inquéritos que são concluídos conseguem apontar alguma autoria. Né? Isso é um dado muito grave, muito sintomático. Então, hoje no Ceará, são dados que já são do conhecimento público, nós temos uma polícia judiciária, que é a polícia que investiga o crime, atrofiada. Né? Nós não temos 3.000 policiais civis, né, entre delegados, peritos, escrivães e inspetores, quando na década de 80 nós tínhamos mais de 6.000. Né? Então, isso tudo são dados alarmantes e preocupantes. A polícia militar, que hoje sofreu realmente um ganho considerável na atual gestão governamental, mas nós não temos 17.000 policiais militares, quando pela proporção de população que nós temos, nós precisaríamos ter 35.000 a 40.000 policiais militares. Então, nós não temos 20. Então, nós temos menos da metade da polícia ostensiva necessária, e nós temos uma polícia investigativa, que é a polícia judiciária, a que investiga a autoria do crime, absolutamente acanhada, tímida, e o que é pior, desmotivada. Né? Nós temos inspetores da Polícia Civil, escrivães, absolutamente desmotivados, além de estarem desvirtuados da sua missão institucional, até porque a Polícia Civil faz hoje um papel quase de agente carcerário. Né? E isso, infelizmente, tem desvirtuado a missão institucional da Polícia Judiciária no país. Doutor Leandro,
O governador anunciou no início desta semana uma queda no número de crimes violentos, letais, dolosos, né? Como é que o senhor avalia essa queda neste número? Olha, no Conselho Estadual de Segurança Pública nós temos debatido internamente muitos desses aspectos. Nós reconhecemos alguns avanços, sim, do governo anterior e do atual governo, né? A evolução da perícia, né? Nós temos hoje um núcleo pericial realmente modelar, mas nós temos, como já citamos aqui, um número insuficiente, né? O pessoal humano ainda é absolutamente insuficiente. Mas eu acho que você tem uma redução dos índices de crimes violentos, letais, é um dado, sim, positivo. Mas eu não vejo nada a comemorar, nada a celebrar, até porque nós continuamos com um índice superior a 4.000 mortes por ano, né? Portanto, uma guerrilha civil, uma guerra civil, e isso representa, na verdade, a omissão estatal acumulada, represada de vários e vários governos, de desatenção com o segmento da segurança pública. Não no aspecto estrutural apenas, mas principalmente no aspecto humano. Então, portanto, nós estamos confiantes que o atual governo tenha essa inclinação de preocupação em tentar equacionar o número de policial civil por habitante e também o número de policial militar por habitante, até para que nós possamos ter uma política de segurança pública razoável. É impossível você desenvolver um projeto de segurança pública sem ter um número adequado de profissionais. E além disso, obviamente, esse pessoal tem que estar motivado, né, com soldos adequados, com salários e vencimentos atrativos, também para evitar a migração do indivíduo hoje fazer o concurso, ingressar nos quadros da Polícia Judiciária e daqui a 6 meses ou um ano ele migrar para outra carreira pela desmotivação salarial. Então, é preciso um plano de carreira muito sério, né, muito atento, para que o governo possa, de fato, investir na segurança pública que futuramente vá, sim, trazer números que mereçam ser celebrados e comemorados. Os números ainda são muito tímidos, mas nós reconhecemos o avanço, né, isso é um dado positivo, mas eu, particularmente, não celebro, porque nós temos 4.000 mortes por ano no estado do Ceará. Isso representa um cenário apocalíptico para um estado como o nosso. Doutor Leandro, estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e as informações aqui prestadas e abre espaço para as suas considerações finais. Bueno, eu agradeço o espaço, parabenizo a OAB, essa nova gestão que se descortina com a presidência do presidente Marcelo Mota. E o programa tem sido um celeiro de grandes discussões, grandes debates qualificados e que assim permaneça, né? O OAB na TV, portanto, é uma caixa de ressonância dos grandes debates jurídicos e eu faço votos para que assim permaneça e crescente na sua audiência. Obrigado. Ivelise Maia. Em 2016, completam 100 anos da aprovação do primeiro Código Civil brasileiro. O projeto de autoria foi do cearense Clóvis Bevilacqua. Para celebrar a data, a OAB Ceará instituiu o Ano Clóvis Bevilacqua. O Ano Clóvis Bevilacqua foi instituído pela OAB Ceará como uma forma de reconhecimento e homenagem ao notável jurista cearense Clóvis Bevilacqua. O Código Civil brasileiro foi aprovado em 1916 e ficou em vigor no Brasil até 2002. É um importante momento para a advocacia do estado do Ceará homenagear o maior jurista que o nosso estado produziu. Clóvis Bevilacqua, nascido em Viçosa do Ceará, foi o autor do Código Civil de 16, que agora, no mês de janeiro, completa 100 anos. Para nós, advogados, para a comunidade jurídica do nosso estado, é extremamente importante fazer essa homenagem. Recebemos aqui academias de letras jurídicas, com o conselheiro Moaceni Félix Filho e o escritor José Lira. E instituímos de imediato o ano de 2016 como sendo o ano de Clóvis. A iniciativa de instituir o ano Clóvis Bevilacqua partiu de um requerimento apresentado à Ordem Cearense pelos presidentes da Academia Brasileira de Cultura Jurídica e da Academia Sobralense de Letras Jurídicas, Moaceni Félix e José Luiz Lira. Inicialmente, dizer que a OAB encampou a ideia de declarar o ano de 2016 como o ano Clóvis Bevilacqua, justa homenagem a um jurista cearense de Viçosa do Ceará, que se notabilizou no Brasil e no mundo, tendo em vista a sua grande obra, que foi o Código Civil, que completa 100 anos agora em 2016. Portanto, esse requerimento feito pelas duas academias, a Academia Brasileira de Cultura Jurídica e a Academia Sobralense de Letras Jurídicas, vem nesse sentido de promover a história, memorial do passado e farol do futuro, ou seja, resgatar esse ícone que é Clóvis Bevilacqua,
para festejarmos o seu feito em colóquios, conferências, seminários, enfim, debates, nas universidades, nas nossas instalações, através do envolvimento de todas as instalações e organismos da nossa seccional da OAB, como, por exemplo, a Escola Superior de Advocacia, na pessoa do seu presidente atual, Marcel Feitosa, enfim, de todas as subseções, como disse, no sentido de resgatar, tornar viva e mesmo ensinar para todos os interessados, para a advocacia e comunidade jurídica local, quem foi Clóvis Bevilacqua, com a sua representação para o cenário jurídico de então, porque o seu Código Civil, como bem falou o nosso amigo professor Lira, na realidade o próprio Miguel Reale, ao reformar o Código, deixou bem registrado que não fez um novo Código, ele atualizou o Código de Bevilacqua. Então nada mais justo do que fazermos essa homenagem e durante esse ano de 2016 organizarmos diversos eventos nesse sentido. Quando Moaceni e eu trouxemos o requerimento do ano Clóvis Bevilacqua, primeiro, há 100 anos ele era aprovado o código que ele fez em pouco tempo, 6 meses aproximadamente, ele fez o código, coisa que na época o Teixeira de Freitas passou anos e anos e não conseguiu. O Bevilacqua fez rapidamente um projeto conciso, bom, muito bom, e em seguida esse projeto é aprovado passados 16 anos no Congresso Nacional e 1º de janeiro era o dia do conhecimento do Código em 1916. Ele entrava em vigor em 1917, é um monumento jurídico extraordinário e nós cearenses temos muito orgulho de saber que o Bevilacqua é filho daqui, estudou aqui em Fortaleza, estudou em Sobral, estudou na sua Viçosa, onde nasceu, e legou para o mundo jurídico essa obra fenomenal que jamais será destruída. O próprio autor da reforma, vamos dizer, reforma que originou o atual código, que era o professor Miguel Reale, dizia que não estava fazendo um novo código, estava atualizando a obra do Bevilacqua. Assim, é das mais justas a propositura do ano Clóvis Bevilacqua, e nós ficamos muito satisfeitos com a aceitação do senhor presidente, da senhora vice-presidente, e de imediato ele disse que estava abraçado, estava aprovado a ideia do ano Clóvis Bevilacqua e vai levar a todo o Brasil essa tese desse jurista tão importante. Com essa indicação, a OAB Ceará poderá promover encontros, debates e discussões envolvendo o jurista e sua obra. Na oportunidade, também foi apresentado ao presidente o projeto do livro De Clóvis para Amélia e Outras Cartas, de autoria do presidente da Academia Sobralense de Letras Jurídicas, o advogado José Luiz Lira. O corpo diretor da subseção da OAB Ceará em Quixadá tomou posse em solenidade na Câmara Municipal. Acompanhe. A nova diretoria da subseção da OAB em Quixadá foi empossada com a presença do presidente da Ordem Cearense, Marcelo Mota, e do conselheiro Andrei Aguiar. Na ocasião, também foi empossado o primeiro Conselho Subseccional em solenidade ocorrida na sede da Câmara Municipal no centro da cidade. É uma grande honra estar aqui em Quixadá, onde daremos posse ao presidente Jairo Cidade, sua diretoria e o Conselho. Aqui realmente agora passa a ter também um conselho seccional, que é uma novidade, como também temos agora no Crato, Juazeiro, Sobral, Iguatu. Isso significa dizer que nós, enquanto instituição, estamos cada vez mais próximos do advogado do interior do Estado. Lembro também que aqui no segundo semestre em Quixadá fizemos o lançamento da pedra fundamental da futura sede, ou seja, nós criaremos também uma estrutura para aparelharmos melhor o advogado aqui da região central do estado do Ceará, e temos aqui realmente que desejar a essa nova diretoria que agora toma posse um venturoso trabalho, fazendo com que nós, OAB, tenhamos uma harmonia cada vez maior, fazendo um fortalecimento e uma valorização do advogado do interior do estado do Ceará. O presidente empossado é o advogado Jairo Cidade, vice-presidente Antônio Carlos Fernandes, secretário-geral Ricardo Alexandre Eduardo Cavalcante, secretária-geral adjunta Gabriela Almeida Silva e tesoureiro Wesley Nobre Cunha. Os conselheiros são Valdécio Alves da Silva, Sarene Maria Roque Carneiro, Paulo Rodrigues Duarte Lima, Lucidalva Moreira de Oliveira e José de Assis Rodrigues.
O conselheiro da OAB Ceará, Andrei Aguiar, esteve presente à solenidade e destacou a atuação da Ordem Cearense para o fortalecimento da advocacia no interior. Sempre um prazer retornar aqui a Quixadá, terra que sempre nos recebeu tão bem, e estaremos aqui prestigiando e dando todo o apoio ao novo presidente, Jairo Cidade, pessoa da melhor qualidade e que irá certamente desenvolver um trabalho muito bom para todos os advogados da região, aumentando as salas de apoio à advocacia, desenvolvendo as atividades de interiorização da ESA e, enfim, estamos aqui marcando presença, mostrando o nosso intuito de favorecer e de valorizar toda a advocacia do interior do estado. Ao fazer o primeiro discurso como presidente da subseção, o advogado Jairo Cidade disse estar honrado e orgulhoso, mas também consciente das responsabilidades. Hoje é um dia inesquecível, né, que juntamente com mais 19 valorosos advogados estamos tomando posse, né, e me sinto muito orgulhoso, mas que esse orgulho também nos recai da responsabilidade, né, e nós vamos ficar à frente da gestão por esses 3 anos, né, e espero, juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil, do Ceará, traçar uma metas de planos para a gestão, né? Porque aqui na seccional de Quixadá nós somos apenas um apêndice, né? Então nós vamos juntamente, esse mês, acredito que mês de janeiro, fevereiro, é mês de planejamento, né? E então, a partir daí nós iremos botar em prática o planejamento da gestão. O advogado Gleidson Nascimento, que presidiu a subseção nos últimos anos, disse sair do cargo com a sensação de dever cumprido. Nós estamos, desde a fundação da subseção aqui de Quixadá, conseguimos implantar a subseção, desenvolver várias iniciativas, a questão da nossa sede, inclusive agora nós iniciaremos a sede própria, né? Que a nossa sede é uma sede alugada, realizamos especializações em convênios com entidades de ensino, mestrado, né? Nós estamos visando a questão do mestrado também, mas fizemos 2 especializações. Cursos de aperfeiçoamento que nós trouxemos através da ESA, quer dizer, a advocacia foi bastante contemplada nesse período. A sociedade também, quando nós, em nome da OAB, adentramos com procedimentos em benefício da sociedade, como, por exemplo, a defesa do patrimônio nacional, que é o cedro. Nós estivemos aqui com procedimentos, representamos contra as autoridades que estavam sendo omissas na manutenção e recuperação do cedro. Esses foram fatos que a gente pode destacar nesse período que nós estivemos aqui na direção da OAB de Quixadá. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, CAASE, possuem convênio firmado com o PROMAD para levar tecnologia até o seu escritório. Através dele, você tem acesso ao sistema jurídico e ao site do advogado de forma gratuita por no mínimo 6 meses. Caso seja recém-formado, esse prazo pode chegar até 2 anos. Então participe cadastrando-se em www.promad.adv.br e faça como quase 80 mil colegas advogados em todo o Brasil. A OAB Nacional lançou na última terça-feira, dia 12, uma campanha contra o Caixa 2 e pelas eleições limpas nas eleições municipais deste ano. E para falar sobre esta campanha, nós conversamos agora com o presidente da Comissão de Ética na Política da OAB Ceará, doutor Tarcísio José da Silva. Doutor Tarcísio, é um prazer tê-lo novamente conosco aqui no estúdio. Agradeço o convite de estar aqui nesse programa para levar para a sociedade mais uma proposta da OAB Nacional. Doutor Tarcísio, em que consiste esta campanha lançada pela OAB Nacional? A OAB Nacional, juntamente com a CNBB e o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, está lançando a campanha contra o Caixa 2. Por quê? Porque com o fim do financiamento das empresas, vai haver o quê? Vai haver um desvio, de qualquer maneira, vai haver um desvio desses recursos de doações. Então, a OAB está preocupada com isso e vai lançar uma campanha para conscientizar a sociedade da necessidade da própria sociedade fiscalizar as campanhas políticas. Porque hoje só é permitido a doações de pessoas físicas até um limite de 10% do salário auferido no ano anterior. Então, vai se verificar, evidentemente, um certo jeitinho brasileiro
Esse jeitinho brasileiro é que nós queremos que a sociedade fiscalize com a gente. Daí porque a campanha consiste nisso aí, despertar a sociedade para o evento que pode acontecer do problema do Caixa 2. Como se dará na prática esta campanha e qual o alcance dela? A OAB vai instituir, né, a OAB junto com a CNBB e junto com o Movimento de Combate à Corrupção, vai instituir os comitês. Nós estamos criando o comitê e vamos criar os comitês estaduais e os comitês municipais. Onde houver uma subseção da OAB, onde houver uma paróquia da CNBB e onde houver uma unidade do movimento de combate e das instituições que vão ser convidadas a integrar esse nosso trabalho, vai haver um comitê. E esse comitê vai ter a responsabilidade, vai ter a incumbência de, identificando um caso de Caixa 2 ou de usar o CPF, tá certo? Que muita gente vai usar o CPF, chamado CPF fraudado, para dar doações que para atingir, ultrapassar os limites. Então, esse comitê vai ter essa incumbência em todo o Brasil, de fazer, diante de um caso dessa natureza, denunciar ao Ministério Público e o Ministério Público tomar as providências para que aquele candidato beneficiado não se beneficie desse sistema fraudulento. Para o sucesso desta campanha, então, é necessário o engajamento de toda a população. Não tenha dúvida, a sociedade está sendo convocada para mais esse embate político. Porque se nós trabalhamos junto ao Poder Legislativo e junto ao Poder Judiciário para eliminar a campanha fraudulenta das empresas, né, a compra das empresas, então nós temos que acompanhar isso aí e não permitir que fraude essa nossa intenção de evitar que os candidatos se subordinem a alguns empresários, a algumas empresas, para poder, dali, eles se beneficiar. Doutor Tarcísio, há uma célebre afirmação que diz o seguinte: ou o Brasil acaba com a corrupção, ou a corrupção acaba com o Brasil. O senhor concorda com esta afirmação? Eu gostaria que o senhor comentasse logo após um breve intervalo. Voltamos a entrevistar o presidente da Comissão de Ética na Política da OAB Ceará, doutor Tarcísio José da Silva. Doutor Tarcísio, a pergunta que ficou no ar, no bloco anterior, foi sobre uma afirmação que diz que ou o Brasil acaba com a corrupção, ou a corrupção acaba com o Brasil. O senhor concorda com esta afirmação? Olha, a gente é partidário dessa ideia, né? Então, isso não é só aqui do Brasil, no mundo todo. Inclusive, o próprio Papa já chamou a atenção para essa questão da corrupção. Por quê? Porque se ninguém acabar com a corrupção, rapaz, a corrupção vai acabar com o Brasil, não tenha dúvida. E a sociedade tem que tomar consciência disso. Ela tem que trabalhar com as instituições no sentido de que não permitir que políticos façam corrupções em benefício próprio do seu grupo. Então, o político tem uma missão social, uma missão de trabalhar em prol da sociedade e trazer benefícios para a própria sociedade, não para ele próprio, ou sua família, ou seu grupo de lhe apoio. Então, nós somos favoráveis que ou nós acabamos a corrupção acaba com o Brasil, não tenha dúvida. O político ele tem, na realidade, que visar o interesse público primário, ou seja, o interesse da coletividade. Da coletividade, não tenha dúvida. Ele tem que trabalhar pelo interesse daquele eleitor que o elegeu. Doutor Tarcísio, qual o slogan da campanha? Olha, nós temos um slogan, nós estamos trabalhando com um slogan, muito sugestivo, inclusive. Toda a sociedade unida contra o Caixa 2 nas eleições e por eleições limpas do Brasil. Essa é a nossa plataforma, é o nosso slogan. Toda a sociedade unida contra o Caixa 2 e nas eleições por eleições limpas. Por quê? Porque a consciência do eleitor é fundamental para a moralização dos costumes políticos. Se o eleitor não tiver essa consciência de que ele elege e ele acompanha o seu eleito e ele tem a obrigação de exigir desse eleito
os benefícios para quais ele está sendo eleito. É o problema da representatividade, né? Se nós temos um sistema de representação, então o candidato que foi eleito, ele não é o dono do cargo. Quem é o dono do cargo é o eleitor. E por isso é que nós temos esse slogan, toda a sociedade unida contra o Caixa 2. Tá certo? O poder emana do povo, né? E é exercido por meio de seus representantes. Não tenha dúvida, gente. E além do mais, o seguinte, portanto, denuncie ao comitê de sua cidade a existência de Caixa 2 e a utilização dos CPFs de aluguéis. Este é o pano de fundo da nossa campanha. Okay? O senhor acredita que nestas eleições municipais nós teremos uma grande renovação nos quadros, tendo em vista que o povo está mais consciente e está cansado desta corrupção que assola o nosso Brasil? Não tenha dúvida. Olha, a eleição municipal é uma das principais eleições do Brasil. Aliás, não só do Brasil, não tem eleições, país que tem eleições. Por quê? Porque é na base, nas eleições municipais, que se cria o político. Então, as eleições municipais são importantíssimas. E eu acredito que com esse acordo que está sendo feito, com esse trabalho que a gente fez contra o financiamento da campanha, então vai haver uma certa seletividade. O próprio papel desempenhado pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Público, inclusive o Ministério Público está mais atuante, tem mais disposições legais para ele punir os corruptos e os corruptores, né? E isso tudo vai facilitar realmente a renovação dos quadros políticos. Eu acredito que com a renovação dos quadros políticos, que eu acredito que vai acontecer, nós vamos ter uma seletividade bem efetiva nessas eleições municipais. Doutor Tarcísio José, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e as informações aqui prestadas. Muito obrigado. Muito obrigado, digo eu. Vamos em frente, né? Muito obrigado. Ivelise Maia. E a 15ª Marcha contra a Corrupção e pela Vida foi lançada em solenidade na UAB Ceará. A iniciativa tem o objetivo de mobilizar o cidadão para o controle social por meio de oficinas e cursos de capacitação. A solenidade de lançamento da 15ª Marcha contra a Corrupção e pela Vida foi conduzida pelo presidente da seccional cearense, Marcelo Mota, e contou com representantes da Controladoria Geral da União, conselheiros da OAB Ceará, membros da sociedade civil e entidades de classe. Nós temos um papel fundamental na disseminação da cidadania. Essa marcha contra a corrupção, nós, enquanto ordem, apoiamos integralmente, porque existe uma conscientização coletiva, nós temos que fazer com que o cidadão realmente venha a ver de perto aonde estão sendo aplicados os recursos, poder analisar através de portal de transparência, exigir balancetes de prefeituras e câmaras municipais, verificar em loco se o dinheiro nosso está sendo bem e fielmente aplicado, verificar obras, enfim, criar essa consciência coletiva de exigir, fiscalizar do Poder Executivo se realmente nós aqui estamos sendo contemplados, estão sendo confiados, na verdade, os nossos interesses sociais. Então, na verdade, a OAB se irmana nessa caminhada, é uma marcha contra a corrupção que vai percorrer algumas cidades do interior do estado do Ceará. A marcha percorrerá os municípios de Antonina do Norte, Assaré, Altaneira, Nova Olinda, Crato e Juazeiro do Norte, quando se encerra no dia 25 de janeiro com audiência pública. A participação da OAB é inicialmente dar um suporte à 15ª Marcha contra a Corrupção e à 2ª Marcha a favor da vida. E a participação da OAB também é uma participação institucional, assim como o papel histórico que ela tem tido ao longo desses anos, no combate à corrupção, no controle social, no poder judiciário mais célere. Então nós estamos atentos ao que se passa na sociedade e ao que se passa no Brasil. A OAB cumprindo mais uma vez o seu papel social, o seu papel de tentar, melhorar e dar cada vez mais uma maior garantia institucional a todos os brasileiros, no combate à corrupção, na melhoria da saúde, no controle dos gastos públicos, em políticas sociais que visem melhorar a qualidade de vida do cidadão, enfim, naquilo que é de interesse coletivo e interesse difuso do cidadão. A secretária-geral da OAB Ceará, Cristiane Leitão, também elogiou a iniciativa. Importante papel de apoio aos movimentos sociais e hoje vai se desenvolver aqui essa marcha contra a corrupção e pela vida, em que vários segmentos da sociedade estarão presentes
em que a OAB cumpre o seu papel histórico, né? O papel de apoio à sociedade. Nós acreditamos que os movimentos sociais têm que estar envolvidos no combate à corrupção. A OAB Nacional, inclusive a seccional aqui do Ceará, elaborou um projeto de reforma política para coibir os abusos eleitorais, entre os quais nós temos aí o fim do financiamento das campanhas políticas por parte das empresas e também temos aí o combate ao Caixa 2. A nossa prioridade este ano, daí porque esse movimento que hoje está sendo feito essa marcha, é de grande importância para o nosso movimento. Por quê? Porque eles vão nos ajudar a fazer denúncias com relação à eleição deste ano sobre o abuso do Caixa 2. E também nós temos também outra prioridade, que é a defesa do recall e a defesa do semipresidencialismo. Então, por isso que esses movimentos sociais vão dar-nos um suporte, um apoio, para que nós possamos continuar esse trabalho da reforma política e o fim do Caixa 2. A marcha é uma iniciativa da Associação Cearense de Combate à Corrupção e à Impunidade. Ao visitar os municípios, a equipe vai ministrar cursos de capacitação e ensinar a sociedade civil a fiscalizar as prestações de contas municipais. O evento já passou por todos os estados e chega a mais de 3.000 quilômetros percorridos nesta edição. O Ceará registrou queda de 9,5% no número de crimes violentos letais intencionais, homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte no ano de 2015, em comparação com 2014. Com isso, foram salvas 420 vidas, revelando a primeira queda de crimes violentos letais intencionais registrada nos últimos 17 anos no estado. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Prefeitura Municipal de São Luís, no Maranhão, inscrições até 5 de fevereiro. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo, faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações é só ligar 3464-3991. E o presidente da OAB Ceará, Marcelo Mota, participou da solenidade de posse da nova gestão do Tribunal de Contas do Estado do Ceará para o biênio 2016-2017. Confira. O evento ocorreu no plenário do edifício 5 de outubro, na sede do tribunal. Ao parabenizar a nova gestão do Tribunal de Contas, Marcelo Mota disse rogar para que essa nova administração dê maior celeridade aos processos que tramitam neste tribunal, de modo a fazer com que a agilidade se transforme numa justiça efetiva. O novo corpo diretivo do tribunal foi eleito em 24 de novembro de 2015. Para um mandato de 2 anos, sendo permitida a reeleição por igual período para o mesmo cargo. Vamos agora à palavra do presidente com o advogado Marcelo Mota, presidente da OAB Ceará. Olá, colegas advogados e advogadas. É uma honra, mais uma vez, estar dando posse num processo contínuo de valorização da advocacia no interior do Estado. Estivemos agora em Quixadá e logo mais daremos posse a várias outras subseccionais, nesse importante processo de capilarização da Ordem dos Advogados do Brasil no interior do nosso Estado. Se de um lado temos um poder judiciário estadual que merece uma tremenda reflexão, nós estamos muito atentos e exigiremos agora, ainda em janeiro, que os 79 magistrados efetivamente sejam investidos no cargo para que possamos ter um judiciário menos moroso e cada vez mais eficaz. O programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 18h30. Assista também um programa inédito na TV O Povo, canal 48, quarta-feira, às 23 horas. E ainda na TV União, canal 17, às quartas-feiras, às 19h15.
E você pode conferir o horário das reprises do programa em todas as emissoras através do site OAB Ceará e também os programas anteriores no site oabce.org.br. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.